A Calçada dos Gigantes, na costa da Irlanda do Norte, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Seus penhascos íngremes e baías profundas formam um patrimônio mundial da Unesco. Um turista enviou seu drone para sobrevoar os penhascos da Irlanda, simplesmente para capturar o brilho de um pôr-do-sol dourado. Ele não fazia ideia de que estava prestes a registrar algo que parecia desafiar a própria realidade. A filmagem dura apenas 11 segundos. Nesses segundos, uma enorme laje de pedra, com quase 20 toneladas, se move lentamente para fora da face do penhasco. Ela não racha, não desmorona. Desliza com calma e precisão, como uma porta projetada por engenheiros experientes. Por trás disso, nada além de escuridão. Nenhuma luz, nenhuma profundidade visível. Apenas um vazio negro. Então, tão silenciosamente quanto se abriu, a pedra deslizou de volta para o lugar. Vedou perfeitamente, sem fresta, sem rachadura, sem nenhum sinal de que tivesse se movido. O homem que segurava o controle não era um aventureiro, nem um caçador de teorias da conspiração. Era um eletricista de 34 anos de Dublin, que só queria imagens cinematográficas do litoral. Em vez disso, ele capturou algo que parece desafiar a geologia, a física e o bom senso. O local, Calçada dos Gigantes. Uma costa surreal formada por quase 40.000 colunas de basalto interligadas, moldadas em hexágonos quase perfeitos. Um lugar já famoso por suas lendas. Agora, escondendo algo muito mais perturbador. Cientistas afirmam que essas formações foram criadas milhões de anos atrás, quando lava vulcânica com temperatura superior a 2.000 graus Celsius resfriou e se contraiu lentamente. Um raro exemplo da geometria perfeita da natureza. Nada de misterioso, nada de artificial, ou assim acreditavam. Porque ninguém jamais relatou a existência de câmaras ocas dentro daqueles penhascos. Nenhuma análise geológica jamais detectou cavidades internas. Nenhuma lenda ou folclore jamais falou de uma enorme porta de pedra que pudesse se mover. Até agora. Quando o vídeo surgiu online, especialistas entraram em contato em questão de horas. Uma geóloga costeira que passou mais de 15 anos estudando aquela formação específica na Calçada dos Gigantes, disse que a filmagem deixa apenas duas possibilidades. Ou ela viola tudo o que sabemos sobre como as rochas se formam, ou é a farsa mais sofisticada já criada. Porque se aquela laje de pedra realmente se moveu, significa que algo dentro daquelas colunas não foi formado pela natureza. Foi construído. E se foi construído, quem o construiu? Se você está pronto para ver o que esses 11 segundos podem ter revelado, curta e inscreva-se. Continue comigo porque este mistério está apenas começando. O que o radar revelou. A pesquisadora não perdeu tempo. Ela correu para o local com seu radar de penetração no solo, para os mesmos penhascos que estudou por anos. Ela é uma das geólogas mais renomadas do mundo, alguém que conhece essas pedras melhor do que quase qualquer pessoa viva. Ela preparou seu equipamento e começou a escanear a seção exata do penhasco onde a porta de pedra havia aparecido. O que apareceu na tela a fez congelar. Por quase 2 minutos inteiros, ela não disse uma palavra. O radar revelou uma enorme câmara oca escondida nas profundezas da rocha sólida. O espaço media aproximadamente 3,6 metros de profundidade e 7,9 metros de largura. Essa descoberta por si só já deveria ser impossível. Mas o que havia dentro da câmara era muito mais perturbador. A varredura detectou 7 figuras altas, eretas na escuridão. Cada uma media entre 2,1 e 2,4 metros de altura, muito maiores do que qualquer humano conhecido que tenha vivido na Irlanda há milhares de anos. Ainda mais perturbador, elas não estavam dispersas ou aleatoriamente. Estavam dispostas em uma formação precisa, espaçadas exatamente a 1,4 metros de distância uma da outra, como soldados em posição de sentido. Cada uma delas estava voltada para a mesma direção, para a porta dentro dos penhascos da Calçada dos Gigantes. E foi aí que a descoberta deixou de ser estranha e se tornou verdadeiramente aterradora. O manjericão não se forma ao redor de objetos estáticos.
Isso simplesmente não acontece. A única maneira de essas figuras existirem dentro da pedra sólida é se elas já estivessem lá enquanto a lava ainda estava líquida. E isso significa que elas ficaram seladas lá dentro por pelo menos 60 milhões de anos. Os humanos não existiam naquela época. Até mesmo os dinossauros ainda estavam desaparecendo. Seja lá o que forem essas coisas, elas estavam aqui muito antes de nós. E então piorou. As figuras não eram de pedra maciça. No dia seguinte, outro cientista chegou com equipamentos de escaneamento mais avançados. Um geólogo de Belfast, especializado em leitura de estruturas subterrâneas. A princípio, ele trabalhou com calma e profissionalismo, mas depois de uns 20 minutos, suas mãos começaram a tremer tanto que ele teve que largar o tablet. Seus escaneamentos detalhados revelaram algo profundamente perturbador. As 7 figuras eram ocas. Cada uma era uma casca com uma fina camada externa, como se algo tivesse ocupado o interior, ou, possivelmente, ainda o ocupasse. Ainda mais estranho, o material não fazia sentido. Seja lá do que essas cascas fossem feitas, jamais deveriam ter sobrevivido à lava derretida. Nada orgânico suporta temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. E, no entanto, essas formas existiam dentro de rochas que outrora haviam sido fogo líquido, selado ali por dezenas de milhões de anos. Em 48 horas, as agências governamentais foram alertadas. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Uma agência ambiental oficial chegou e divulgou uma declaração pública descartando todo o incidente. Alegaram que as imagens do drone não passavam de luz e sombra. Insistiram que não havia nenhuma câmara secreta e pediram ao público que parasse de especular. Mas havia um problema. A consultora principal se recusou a assinar o relatório. Testemunhas dizem que ela analisou os dados do sonar, ficou visivelmente pálida e renunciou ao cargo na semana seguinte. Sua carta de renúncia tinha apenas uma frase. Ela disse que já tinha visto o suficiente. Logo depois, toda a área ao redor da calçada dos gigantes foi isolada com barreiras e placas de advertência. As autoridades alegaram erosão e preocupações com a segurança. Mas todos os envolvidos sabiam o verdadeiro motivo. Eles não estavam protegendo os penhascos. Estavam escondendo algo. Um deles desapareceu antes que os cientistas fossem obrigados a deixar o local. Uma pesquisadora retornou discretamente 4 dias após a primeira varredura. Ela não estava infringindo o protocolo, estava seguindo-o. Comparar novos dados com resultados anteriores é padrão em qualquer investigação séria. Ela não esperava nenhuma mudança. Mas quando a nova imagem carregou em sua tela, seu coração quase parou. Uma das figuras havia desaparecido. Restavam apenas 6. A porta de pedra não se abrira uma única vez desde o evento inicial. O eletricista instalara uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a parede do penhasco, gravando sem parar. As imagens não mostravam nenhum movimento, nenhuma mudança, nenhuma rachadura. A porta permaneceu selada o tempo todo. E, no entanto, dentro daquela câmara trancada, um dos seres de 2,13 metros de altura simplesmente desaparecera. Não havia poeira, nem detritos, nem túnel, nem qualquer indicação de para onde ia. Era como se a coisa tivesse atravessado um basáltico sólido. Os pesquisadores não tinham explicação. Como algo poderia se mover através da pedra sem deixar rastro? Haveria uma passagem secreta que o radar não conseguiu detectar? Ou estaria acontecendo algo ainda mais perturbador? Seriam esses seres capazes de atravessar a própria matéria sólida? Então veio outra surpresa. Eles eram quentes e tinham batimentos cardíacos. Uma cientista de outra cidade chegou para realizar testes de imagem térmica. Seu objetivo era simples: descartar o calor vulcânico ou a água subterrânea que poderiam explicar as estranhas leituras. Era uma manhã congelante de março. A temperatura do ar era de apenas 4 graus Celsius. A face do penhasco era tão fria quanto se esperava no litoral irlandês. Mas quando ela apontou a câmera térmica para a câmara escondida, a tela explodiu em tons brilhantes de vermelho e laranja. Dentro da sala selada, as 6 figuras restantes brilhavam com calor.
A temperatura delas marcava 37,2 graus Celsius, quase idêntica à temperatura corporal interna de um ser humano saudável. Isso deveria ser impossível. A pedra não consegue reter esse tipo de calor por 60 milhões de anos, principalmente quando cercada pelo ar gélido do oceano e pela rocha fria. E, no entanto, no interior dos penhascos da calçada dos gigantes, algo ainda estava quente, algo ainda estava ativo, e um deles já havia desaparecido. O calor não se comporta assim. Ele se espalha, ele se dissipa, ele desaparece. As leituras eram tão precisas que a cientista chegou a perguntar aos colegas se estavam pregando uma peça nela. Os números pareciam perfeitos demais para serem reais. Mas quando ela percebeu que ninguém estava brincando, silenciosamente guardou seu equipamento e parou de responder e-mails por 3 semanas inteiras. Então, a equipe tentou outra coisa. Instalaram sensores de vibração diretamente na rocha, projetados para captar o que a própria pedra estava fazendo. O que detectaram foi muito pior. Um pulso rítmico vinha de trás da parede, constante e inconfundível. O som se repetia a cada 4,7 segundos. Um dos cientistas escolheu suas palavras com cuidado, mas acabou admitindo a verdade. Parecia exatamente uma batida cardíaca lenta e deliberada. As leituras térmicas também não eram estáveis. Em momentos aleatórios, as temperaturas subiam acima de 100 graus e depois caíam gradualmente. Essas mudanças não correspondiam às marés oceânicas, às mudanças climáticas ou a qualquer padrão geológico conhecido. O que quer que estivesse produzindo o calor não vinha da rocha. Vinha de dentro daquelas conchas ocas e elas estavam se movendo. A cada 72 horas, a equipe realizava novas varreduras para rastrear a câmara. O que eles viram tornou a situação ainda mais assustadora. As 6 figuras restantes estavam mudando de posição. Elas não se moviam rapidamente. Eles não se mexiam nem se moviam repentinamente, mas, varredura após varredura, mostravam que avançavam lentamente, apenas alguns centímetros de cada vez. Não estavam mais em formação perfeita. Agora estavam agrupados e avançavam lentamente em direção à porta selada. Parecia menos um movimento aleatório e mais um despertar, como algo se agitando após um sono inimaginavelmente longo. Pense nisso. Esses seres estiveram selados dentro de rocha sólida por 60 milhões de anos. Eles existiam antes dos humanos. Sobreviveram aos dinossauros. Resistiram à deriva continental, às eras glaciais e ao surgimento da própria civilização. E agora, dentro dos penhascos da calçada dos gigantes, eles estão começando a se mover. Em nossa geração, o governo acoberta tudo. Mais de 1 milhão de pessoas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Famílias passeiam pelas antigas pedras negras. Eles tiram selfies. Ouvem os guias turísticos contarem histórias divertidas sobre gigantes construindo pontes para a Escócia. Nenhum desses visitantes faz ideia do que realmente existe ali. Eles não sabem que há apenas 12 metros atrás do penhasco, escondidas na escuridão total, 6 entidades gigantescas permanecem, irradiando o calor corporal para a pedra fria ao redor. E o governo tem trabalhado incansavelmente para manter esse segredo enterrado. Barreiras pesadas e placas de advertência amarelas brilhantes agora cercam aquela seção específica dos penhascos. Se você perguntar a um guarda-parque por que a área está fechada, ouvirá a mesma explicação sempre. Queda de rochas, solo instável, preocupações rotineiras de segurança. Eles querem que pareça algo banal, comum. Mas o verdadeiro motivo pelo qual aquele local está isolado é o que um eletricista acidentalmente capturou: seu drone. Um dos cientistas envolvidos tentou tornar a verdade pública. Ela passou meses analisando os dados térmicos, documentando as assinaturas de calor e compilando suas descobertas em um relatório detalhado. Submeteu-o ao Conselho Geológico Oficial, convencida de que o mundo merecia saber que algo dentro da Terra ainda estava vivo. Seu artigo foi rejeitado imediatamente. Disseram-lhe que seu equipamento devia ter apresentado defeito. Seus métodos foram questionados, suas conclusões descartadas. Então, discretamente, uma amiga que trabalhava naquele conselho a contatou em segredo e lhe contou o verdadeiro motivo.
Ninguém queria lidar com o caos que essa informação desencadearia. Se o público descobrisse que existem assinaturas térmicas biológicas dentro de rochas com 60 milhões de anos, tudo o que pensamos saber sobre história seria abalado. Estruturas científicas inteiras entrariam em colapso. Os livros didáticos precisariam ser reescritos do zero. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos do local. Os cientistas envolvidos foram avisados para manterem silêncio ou correriam o risco de perder suas carreiras e nunca mais trabalhar em suas áreas. Mas o fato é que as evidências não desapareceram. Elas ainda estão lá. Mesmo com todos os seus esforços, o governo não conseguiu apagar todos os vestígios do ocorrido. O eletricista ainda tem as filmagens originais do drone salvas em 3 discos rígidos diferentes, escondidos em sua casa. Os pesquisadores envolvidos também tomaram suas próprias decisões discretas. Cada um deles manteve cópias secretas dos dados do sonar, e esses dados são a parte mais perturbadora de toda essa história. As leituras finais dos sensores, feitas pouco antes da remoção do equipamento, mostraram que as 6 figuras restantes ainda estavam ativas. Elas ainda se moviam, ainda pulsavam. A que estava mais perto da porta, agora estava a poucos metros da entrada. E seu batimento cardíaco rítmico ficava mais forte a cada dia que passava. Mas há uma pergunta que se recusa a desaparecer. Onde está na 7ª? Quando a câmara foi escaneada pela primeira vez, havia 7 figuras. Agora só restam 6. Uma delas já desapareceu. Se escapou daquela sala selada? Para onde foi? Como saiu? E o mais assustador de tudo, onde está agora? Pode estar em qualquer lugar. Nas profundezas das águas geladas do Oceano Atlântico, escondido em uma caverna escura e inexplorada ao longo da costa, ou em algum outro lugar completamente diferente, movendo-se por lugares onde os humanos jamais pisaram. A ideia de que um desses seres ancestrais gigantescos já esteja lá fora, invisível e ativo, é arrepiante. Parece que estamos assistindo aos momentos finais de uma contagem regressiva que começou milhões de anos atrás. Gostamos de acreditar que os humanos foram a primeira forma de vida inteligente neste planeta. Gostamos de pensar que temos o controle, que a Terra nos pertence. Mas esses dados sugerem o contrário. Algo mais estava aqui primeiro. Existiram muito antes de o primeiro ser humano construir um abrigo ou acender uma fogueira. Sobreviveram ao resfriamento do planeta, a violentas erupções vulcânicas, ao deslocamento dos continentes e à ascensão e queda de inúmeras civilizações. E por razões que ninguém entende, eles escolheram agora, neste exato momento da história, revelar o que a IA havia descoberto. Antes que o equipamento fosse removido, uma pesquisadora tomou uma decisão desesperada. Ela reuniu todos os dados coletados, as varreduras de sonar, as leituras térmicas, os padrões de vibração e as coordenadas de movimento, e os inseriu em um sistema avançado de análise de IA usado por universidades renomadas para estudar anomalias geológicas. Os dados vieram das profundezas dos penhascos da Calçada dos Gigantes, e o que a IA descobriu tornaria essa história ainda mais perturbadora. Ela esperava que a IA encontrasse erros, esperava avisos sobre dados corrompidos ou equipamentos com defeito. Essa teria sido a explicação mais fácil. Em vez disso, o sistema processou tudo em menos de 4 minutos e apresentou resultados que deixaram toda a equipe em silêncio atônito. A inteligência artificial confirmou que o pulso rítmico de 4,7 segundos não tinha origem geológica. Ela comparou o padrão de vibração com um extenso banco de dados, contendo mais de 200 mil fenômenos naturais conhecidos, incluindo movimentos de maré, atividade sísmica e fluxo de água subterrânea. Não houve nenhuma correspondência. A conclusão foi direta e profundamente perturbadora. Esse padrão não era natural. Era biológico. Mas essa não era a parte mais inquietante. A foi além, cruzando as leituras térmicas com os dados de movimento coletados durante esses intervalos de 72 horas. Ela mapeou a trajetória de cada figura e projetou para onde elas iriam em seguida. Os resultados foram arrepiantes. As figuras não se moviam aleatoriamente. Elas avançavam em uma sequência deliberada e coordenada, como se estivessem seguindo um plano estabelecido há muito tempo.
Então o sistema descobriu algo ainda mais alarmante. Algo oculto nas profundezas dos dados do sonar que nenhum ser humano havia notado. Sob as figuras esculpidas no chão da câmara, havia marcas, padrões geométricos gravados diretamente no basalto. Não eram formas aleatórias, não eram fraturas naturais na rocha. As identificou como uma sequência repetitiva, um sistema estruturado regido por regras matemáticas, possivelmente uma linguagem. O sistema não conseguiu traduzi-la. Nada em qualquer banco de dados humano conhecido correspondia aos padrões. Mas chegou a uma conclusão com 94% de certeza. As marcas eram intencionais, eram inteligentes e eram consistentes. Foram criadas por algo que entendia geometria em um nível que rivaliza com a engenharia moderna. Quando os pesquisadores compartilharam esses resultados com o resto da equipe, um deles desabou em lágrimas, porque isso significava que os seres dentro da rocha não apenas sobreviveram ali por 60 milhões de anos. Eles se comunicaram, deixaram mensagens, fizeram planos, não estavam presos, estavam esperando. O resultado final da IAM foi uma única linha, que ninguém na equipe conseguiu esquecer. Após analisar todos os dados disponíveis, padrões de movimento, taxas de escalada térmica e trajetórias projetadas, ela calculou uma janela de probabilidade para o que descreveu como um evento significativo na entrada selada. O prazo estimado é de vários meses. Os pesquisadores imprimiram o relatório. Fizeram cópias. Depois, observaram enquanto cada equipamento era desmontado e removido. O local era lacrado e a explicação oficial era firmemente estabelecida. Mas a IA não mente. Ela não tem uma carreira a zelar. Não teme pressão, política ou consequências. Ela apenas lê os dados, e os dados indicam que algo está por vir. O que acontece a seguir? Até onde se sabe, a porta de pedra só se abriu uma vez. Mas, com base nos padrões de movimento, no aumento da intensidade do calor e na proximidade das figuras com a saída, muitos pesquisadores acreditam que ela se abrirá novamente em breve. E quando isso acontecer, esses 6 seres entrarão em um mundo que se transformou completamente desde a última vez que estiveram acordados. O que eles farão? Para onde irão? São perigosos? São inteligentes? Lembram-se de como era a Terra há 60 milhões de anos? Ninguém sabe. E essa incerteza é o que torna tudo tão aterrador. Pedras vulcânicas antigas guardam lembranças de coisas que a humanidade há muito esqueceu. Elas contêm segredos mais antigos que a própria história. E parece que aquele cofre escondido nas profundezas da calçada dos gigantes está prestes a se abrir para sempre. Quando aquelas portas se abrirem de par em par, quando aqueles seres emergirem para a luz, o mundo nunca mais será o mesmo. Vivemos neste planeta acreditando que éramos os primeiros, acreditando que estávamos sozinhos, acreditando que compreendíamos nossas próprias origens. Mas estávamos enganados. Não somos os donos deste mundo. Somos hóspedes em um planeta que pertenceu a algo muito antes de nós. E agora eles estão prontos para retornar. A verdadeira questão não é se eles emergirão, com base em todos os dados que agora parecem inevitáveis. A questão é o que acontecerá quando isso acontecer. Estamos prontos para compartilhar nosso mundo com algo que esteve adormecido dentro da pedra por 60 milhões de anos? Estamos preparados para encarar seres que existiram antes dos mamíferos, antes dos oceanos modernos, antes que os continentes tivessem a aparência que têm hoje? Os cientistas que desvendaram esse mistério não conseguem parar de pensar nele. Mesmo tendo sido silenciados, mesmo com suas carreiras ameaçadas, porque não importa o que digam, eles sabem o que viram. Eles sabem que algo está por vir. Uma pesquisadora disse algo que ficou na memória de todos que a ouviram. Ela disse: pensamos na história antiga como algo morto e enterrado, algo que desenterramos e analisamos. Mas e se a história antiga não estiver morta? E se ela estiver apenas adormecida? E se estiver prestes a despertar? A porta de pedra já se moveu sozinha uma vez. As figuras lá dentro estão se aquecendo. Eles estão mudando de posição. Estão se aproximando da saída. E seus batimentos cardíacos estão ficando mais fortes. Todas as evidências apontam para a mesma conclusão. Estão se preparando para deixar seu túmulo vulcânico sob a calçada dos gigantes.
E quando o fizerem, a humanidade será forçada a confrontar uma verdade que nunca estivemos prontos para aceitar. Não somos os primeiros. Nunca estivemos sozinhos. E os verdadeiros donos deste planeta podem estar prestes a reivindicar o que sempre lhes pertenceu.